Eles decidem se o amor é mesmo O cego. cego pode Pode ele ele acontecer. Oi, eu sou a Maíra, esse é o Nunca Te Pedi Nada. E, gente, eu não estou sozinha aqui. Eu estou com uma conhecida aqui do canal de longa data. Estou com a minha amiga Maristela Rosa. Ê! Oi, amiga! Oi, gente, que bom voltar para cá, que bom voltar, principalmente para fofocarmos muito. Aham! Então é sobre. Aí, fala pra quem tá te conhecendo agora o que, que você faz, pra onde você vai, onde você está. Oi, gente, eu sou Maristela Rosa, eu sou criadora de conteúdo. Gente, eu tô na internet esse ano, fez 10 anos, é inacreditável isso, mas é um fato. E vocês me encontram em todas as redes sociais. Eu tô no YouTube, eu tô no TikTok, eu tô no Instagram. Vocês me encontram por lá. Eu sou criadora, eu falo sobre cultura pop, eu falo sobre questões raciais, eu faço resenhas de HQs, eu falo sobre política e sociedade. Hoje eu sou também membro do coletivo Soberana, enfim, muitas coisas, muitos lugares para vocês me encontrarem. E aqui no YouTube eu faço live toda segunda-feira, às 8 da noite, para falar de fofoca, falar de fatos, notícias, fazer um resumão da semana. Então vamos lá. A gente tá aqui, gente, para fofocar. Fofocar do assunto mais fofoquístico recente, que é casamento às cegas 50 a mais. Como que é mesmo o nome? Não é da Nunca é tarde? Nunca é tarde, nunca é tarde, né? E aí os 50 a mais é porque os participantes são todos que têm mais de 50 anos de idade. Já é o 5º ano de Casamento às Cegas Brasil, é da Netflix, essa produção, ele é um reality, ele tá idêntico a todos os outros anos. E repassando rapidamente, casais, pessoas se conversam em cabines que não se veem, quem se gosta se pede em casamento, se pediu em casamento vai se ver na vida real, no face a face. Depois, se gostou do face a face, vão viver 7 dias num resort e se toparem vão para parte de um apartamento que eles vão ficar 30 dias na vida real. Depois disso, eles vão para o altar e aí eles decidem se casam ou não. Maristela estava comentando as coisinhas dela no Twitter e eu li as coisas, eu ficava assim, meu Deus, ela está assistindo a mesma coisa que eu, com as mesmas opiniões que eu. Eu acho que seria legal a gente se juntar e falar sobre isso num vídeo aqui do Nunca Te Pedi Nada. Acho que iam gostar. Tá. Vamos começar das cabines? Pode ser? Vamos começar das cabines, sim. Vamos lá. Uma pergunta antes. Você assistiu esse programa, amiga? Você ficou com a sensação de que às vezes é tarde demais? Eu acho que às vezes é. Menina, eu fiquei com a sensação de que... Sabe aquela constatação de que idade não tem nada a ver com maturidade? Eu fiquei muito chocada. Quando falaram que ia ser 50 a mais, eu pensei assim, nossa, vão ter outras ideias, outra cabeça, porque quem é como a gente acompanha Casamento às Cegas, sabe que a última temporada, antes dessa, foi muito ruim. Os papos eram muito superficiais, era uma galera tipo assim, ai, você gosta de drink? Eu também gosto, vamos casar. Era uma coisa meio assim. Tipo, oi, queridos, tudo bom? Não é assim que funciona, eu acho. E aí eu pensei, nossa, 50 a mais, a galera vai ter um papo cabeça, eles vão estar pensando em outras coisas. E não, é a mesma maluquice. Eu acho que é pior. Meu Deus do céu. Eu acho que teve momentos ali que foi pior. Eu falei assim, cara, às vezes é tarde, às vezes desencana. Às vezes desiste, só fica sozinho. Exato. Entendeu? Porque, caraca, eu achei que já era tarde para muitas pessoas ali. Mas tem uma coisa, o cara tem 50 e poucos anos, tem 60 anos. Ai, eu nunca casei. Ó, fica de olho. Exato. Nunca casou? Tá, e os motivos, né, também de nunca ter casado. São coisas que a gente tinha que estar ali prestando atenção na fase das cabines, gente. Principalmente os caras, assim. Correm muito. Aí depois você vai entender lá na frente, você vai falar, ah, realmente. Agora eu entendi. Que eu amo a fase das cabines, assim. Tem gente que detesta, que acha um saco. Gente, Casamento às Cegas é um pouco para quem é... Não, é um pouco não, é muito para quem é emocionado. Porque é isso, eles em um mês vão estar casando.
Então é a coisa de, conexão e não sei o quê, e conversas e blá, 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 assim. E aí, eu amo a fase das cabines, quando tem temporadas que eles exploram mais essa fase. Essa temporada não foi uma que eles exploraram muito. Também achei. E eu senti que esse ano... Nossa, e é isso que dá uma raiva. Porque eu jurei que essa galera ia usar muito melhor as cabines. E parece que eles usaram muito mal. Pior, eu achei que foi pior. Parece que eles estavam mais preocupados em, tipo assim, quantos anos tem aquela pessoa. Porque como a Netflix fez 50 a mais, era 50 a mais mesmo. Então, gente de 50, de 60, de 70. Então, eles estavam muito mais preocupados em descobrir qual a idade da pessoa do outro lado, como a pessoa se parecia do outro lado, sendo que é casamento às cegas. Sabe? Eu fiquei muito desesperada. E, assim, um parênteses que a gente tem que fazer aqui, que esse comportamento que a Maristela trouxe foi um comportamento majoritariamente masculino. Sim. Porque a sensação que eu tinha era que, tipo assim, as mulheres, elas estavam muito com a cabeça, tipo, não muito é tarde, nunca é tarde. Eu tô pronta pra trabalhar os meus sentimentos, pra conhecer uma pessoa diferente, pra isso, pra aquilo. Eu senti muito isso das minas. Mas os caras, eu senti muito que era um negócio assim... eu vim aqui ver, conhecer uma pessoa, saber como que é. Era aparecer tipo assim, na Netflix. Exato! E aí toda temporada é isso. E essa temporada, eu ainda descobri uma coisa recente. Antes eu acho que eu já devo ter lido, mas dessa vez o que eu li foi muito enfático sobre o valor do cachê. Que as pessoas, elas vão aumentando, assim, de uma maneira bem impressionante, o valor que elas recebem para estar ali conforme elas vão passando da fase. Então, tipo assim, aí é bom a gente ter isso na cabeça conforme a gente vai fofocar aqui, porque a gente já deixa aquele questionamento embutido do tipo assim, será que essa gata, ela tá aguentando tudo isso por quê? Será que esse cara tá aguentando tudo isso por quê? Provavelmente para esperar a próxima fase e ganhar mais dinheiro. Gente, tem coisas na cabine, sinceramente, que eu gostaria de até de ter desvisto. Mas como a gente ainda não tem essa tecnologia na Netflix, a gente vai ter que falar sobre elas. Amiga, eu vou começar com quem, pra mim, é a ícone do programa, tá? Pra mim, a pessoa ícone desse programa, que pelo menos que teve mais tempo de tela, que demonstrou ser esta pessoa ícone, foi a Fátima Tafo, de 70 anos. Pra mim, ela é a personificação do que se é esperado do casamento às cegas. Uma mulher de 70 anos, super bem sucedida, pira em academia, adora ouvir um rock, ela vai contra todos os estereótipos de uma mulher de 70 anos. E eu falei, caraca, isso vai ser muito, tipo, muito gostoso de ver. Enfim, deve ter várias pessoas assim também. Porém, todavia, entretanto, como sempre, o homem jogou isso fora. Eu acho que todo mundo ali jogou fora, pra ser sincera, assim. Os homens que estavam do outro lado e as mulheres também, assim. Porque teve um papo muito de... eu vou deixar... Teve até uma confusãozinha relacionada a isso, né? Eu vou deixar o Rivo pra Fátima, porque ele é o único que tá mais próximo da idade dela, porque o Rivo tem 67 e a Fátima tem 70. Só que, gente, o negócio não era sobre isso. Se ela tivesse a ver com um cara que tinha, sei lá, 50 anos, era pra eles ficarem juntos, porque não era sobre a idade. Era sobre você se conectar com aquela outra pessoa do outro lado. Então não faz sentido deixar o fulano para a Fátima porque ele tem a idade próxima, se ela não tem nada a ver com ele. Ou se você, por exemplo, quem tava chorando era a Silvia, né? Coitada, ela não sabia o que vinha pela frente. Mas ela tava lá chorando porque ela queria muito o Rivo, mas a Fátima, que tem 70, o Rivo era o único que tinha idade próxima. E daí, filha? E daí, meu amor? E daí? Exato. Eu fiquei... Essa parte que você tá falando, pra mim, foi uma parte que literalmente eu berrei. Eu dei um berro vendo a televisão, porque eu falei assim, não é possível que está sendo criado um reality show que vai falar sobre etarismo, porque pessoas têm vários estereótipos sobre pessoas mais velhas e estereótipos meio zoados. E ao invés de quebrar essas coisas, elas estão simplesmente produzindo mais provas, assim, mais coisa etarista. E uma outra coisa também que esse negócio da Fátima, das meninas, da Silvia e tal...
Cara, é muito louco, porque a Fátima, ela era de longe a mulher mais energética, mais Sim. uau. E, Uhum. meu, só por causa da idade dela, as outras meninas ficavam, ai, tadinha, a gente tem que deixar isso, né? Como se assim, como se elas fossem, sei lá, tipo assim, eu não sei nem colocar em palavras, mas como se elas fossem, tipo, as mais privilegiadas que estavam selecionando quais elas queriam. Ai, a Sim, tadinha, a Fátima velhinha, né? Deixa eu dar esse aqui, que é o mais velho dos caras, pra ela. pra Meu ela. amor, a Fátima passava a perna ali, meu anjo, até nos mais novos dos caras, saca? Pois é, imagina que legal seria o casal, tipo, a Fátima e o Léo, por exemplo. Se eles Ah, conversassem e achassem que, sabe? sim, Hum, sim. Só que eles não permitiram que isso acontecesse. Nem os caras, nem elas, assim. Eles não conseguiram ver que era sobre isso, era sobre conhecer as pessoas. Eu acho que esse casamento às cegas que a gente materializou na nossa cabeça, amiga, de como ele seria, Sim, será a edição que vai ser quando nós seremos velhas, 50 mais, com será? 50 a mais, é. Eu acho que sim, porque eu já não vou mais esperar nada de nem 50 a mais atrás de mim, minha filha, porque depois desse reality, ó, chega. Ai, falando das fases das cabines, Ah, eu quero muito falar da Luciana e de ai, como ela usou essa muito. fase. O que acontece com a Luciana? Essa fase é a fase que você vai conhecer as pessoas e você vai entendendo com quem você tem conexão. Então a ideia é você conversa com todo mundo, você entende quem faz sentido com você e quem não, você vai afunilando até ficar naquela pessoa que você vai querer conhecer depois, né? E ela Uhum. tava naquelas assim, eu tô falando com 6 caras, não sei o quê. Você fala, legal, né? Ela tá conhecendo. Só que aí você vai ver, pela edição e pela escolha que ela fez, ela tava muito focada em conversar sobre sexo com os caras. Em Uhum. falar do que ela gosta, do que ela não gosta, não sei o quê. E aí eu fiquei muito assim, gente, ela tá confundindo ter uma conexão, ter uma intimidade, conhecer a pessoa em falar sobre sexo. Assim, eu falei, cara, não é possível. E você vai falar de mais o quê? E aí, quando ela escolhe aquele cara que depois vai rejeitar ela lá na frente, eu olhei e falei, cara, eles não têm nada a ver, só que ela não percebe que não tem nada a ver, porque, gente, para falar de sexo, os caras mentem muito, os caras Uhum. inventam, eles falam que eles fazem, que eles acontecem, que eles são, que eles Uhum. descem, que não sei o que, nananana. Mas e aí, a vida? Quais são os seus valores? O que você quer para sua vida? Parece que ela não conversou sobre isso com nenhum deles. E aí ela fez a pior escolha possível, que deu, para mim, assim, uma das cenas mais constrangedoras de Casamento às Aham. Cegas. Das Porque cenas a mais delícia constrangedoras. de assistir as cabines e tal é você ficar imaginando como que vai ser esse encontro, né? Sim! E esse encontro da Sim! Luciana e do Mário, é Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio, tipo assim, É. gente, foi assim muito esquisito, porque Cara, ele mas rejeitou assim, ela no olhar, assim, tipo, foi bizarro, foi bizarro. mas eu assistindo, eu não sei você, o que você sentiu, mas eu assistindo, quando eu vejo que ela vai escolher ele, eu falo, cara, nada a ver, pelo Eu amor de acho que, Deus. tipo assim, primeiramente, se você tá num relacionamento que não é às cegas, não é o casamento às cegas, você tá há anos com uma pessoa, você quer ser pedido em casamento, o cara não te pede o casamento, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conversa e entender qual é a visão que ele tem do relacionamento, quais são a visão de frutos, pra você entender se você está num relacionamento que quer a mesma coisa que Que você. você. Porque a pior coisa que tem é você ficar nessa tentativa de deixar com que a pessoa entenda que você quer casar. Às vezes pode ser que realmente o cara seja um avoado, mas só que a gente tem tantas provas ao mundo de que as pessoas, os caras são avoados Uhum. até a página 2, que a gente, enfim, fazer esse tipo de coisa é meio que se expor a um Exatamente. mal-estar que vai recair em cima de você, né? Em De cima da você. mulher. Enfim. Exatamente. E uma coisa também sobre a Luciana, falar sobre um negócio pra Luciana a minha crítica era sobre o papo de sexo. Sinceramente falando, porque eu sou uma pessoa que eu não acho que o sexo ele tem que ser o número um de um relacionamento. Porque daí, sei lá, se for um sexo entre um pipi e uma pepeca, se o pipi não funcionar mais, acabou o Acabou. relacionamento? Se a pepeca, sei lá, fechar, não sei, se acontecer alguma coisa que ela não dá mais pra ser penetrada, vai fazer o quê? Acabou o relacionamento? Então, quando eu vejo ela construindo toda a parte do às cegas sendo baseada em sexo, me soou meio.
Ai, gente, eu sou tão sexual. Nossa, comigo você vai ser um paraíso de sexo. Porque Sim. isso está na cabeça de caras. Caras mais velhos, então, muito mais. Você vai conseguir uma desconstrução sobre o sexo não é tão importante, ou não é a coisa mais importante nesse relacionamento, com pessoas que ou são terapeutizadas, ou são pessoas mais maduras, de fato, não somente na idade, né, mas no pensamento. Mas ali ela tava. E o pior pra mim, na minha opinião, amiga, é que ela tava fazendo essa conexão sexual com vários caras. Não tô falando que, tipo, ai, nossa, que promíscua. Não é sobre isso, não é sobre ela ser promíscua. É sobre os caras, aquilo que você falou, os caras mentem pra levar uma pessoa pra cama. Os caras vão falar o que ela quiser ouvir pra ela querer sentar neles, entendeu? Então, ela ter se aprofundado demais no rolê de sexo, enquanto ela tinha que se aprofundar em questões muito mais importantes. E tudo bem, o sexo é número 1 na vida dela, mas só isso, sabe? Tinha que ter uma outra coisa. E eu acho que isso fez com que se aproximasse dela pessoas que, como o Mário Sérgio, né? Que se encantou pelo sexo, mas que pra ele o casamento às cegas não era às cegas. Ele, exatamente. Enfim. Eu acho que ela confundiu papo de sexo com papo íntimo. Totalmente, concordo. Intimidade e sexo não são a mesma coisa. Não. Não são a mesma coisa. Você pode conversar de sexo com alguém e ser totalmente superficial, como foi. Foi totalmente superficial, assim. Eles não se conheceram como pessoas, além do sexo. E o que mais? Do que você gosta? Quais são os seus valores? Por que você veio pra cá? E eu acho que ficou mais explícito quando ela escolhe quem ela escolhe. Porque eles não têm nada a ver. E parece que você fala, cara, se eles tivessem conversado um pouco mais sobre o que importa como pessoa, além da questão sexual, eles tinham entendido que eles não têm nada a ver. Sabe? Esse casal nunca teria acontecido se eles tivessem se aprofundado um pouco mais, eu concordo. Eu acho que também mostra uma coisa, o Mário Sérgio, eu tava vendo numa matéria, eu não sei que conteúdo que foi, gente, se alguém viu esse conteúdo, por favor, comenta aqui nos comentários. Não sei se foi filha, funcionária, alguém do Mário Sérgio. Falou que ele é um cara que sempre se relacionou com mulheres muito mais novas do que ele, e que ele era um cara que prezava muito pela... Um Leonardo DiCaprio, gente, só que feio, né? Porque ele prezava muito pela imagem jovem das mulheres com que ele se relacionava. E que essa pessoa até ficou bastante, assim, confusa sobre o que ele foi fazer no casamento às cegas, né? E a gente percebe que ela estava confusa com razão, porque, enfim... Eu acho que a gente também tem mais uma pessoa pra gente levantar aqui dessa fase das cabines, que não foi pra outra fase, que é a Malu. Ela tem 63 anos e ela, gente, ela não escolheu ninguém, porque ela entendeu que ali, ela não se... Olha, eu acho que isso é uma coisa muito importante de falar. Ela não se diminuiu pra caber na cabine de ninguém. Entendeu? Nossa, que tudo! Ela não se diminuiu pra caber na cabine de ninguém. Isso! Ela olhou, tentou se conectar com os caras não se conectaram com ela, ela não sentiu profundidade, ela não sentiu firmeza. Provavelmente não precisava do dinheiro também, né? Porque às vezes quando você precisa de dinheiro, você se mete em cada coisa. Mas ela não precisava do dinheiro. E ela simplesmente pegou e foi ser a comentarista. Porque ela tinha ali uma comunicação maravilhosa, enfim. Contou as fofocas tudo pro povo, né? E não se envolveu com ninguém. Eu acho que ela foi a que tirou melhor o proveito do programa, no final das contas. Isso foi engraçado, porque a gente nunca tinha tido, pelo menos nas edições que eu vi, essa personagem, né? Que comenta o que tá acontecendo ali com a gente. Assim. E foi ótima. Você sabe que eu até pesquisei sobre ela, porque eu jurei por tudo que ela era uma atriz contratada. Eu entrei, amiga, numa loucura, falando, gente, ela não é uma participante real. E aí eu fui, né, fui ser o meu CSI ali, internetico, e aí eu pesquisei, eu descobri que realmente ela era empresária e tal, mas nossa, enfim, ela foi uma coisa muito legal e muito gostosa de ter na coisa. Pelo menos eu acho que um bom resumo das cabines é que a cabine mostrou que essas pessoas não estavam preparadas para estar num programa, num reality a respeito de não ligar para a aparência, porque todos eles ligavam, acho que inclusive foi o reality de Casamento às Cegas que mais se falou de aparência, da idade, sabe? Umas coisas meio assim. Eu senti que eles estavam muito conectados com aparência. E, principalmente, mostra que as pessoas tinham... Muitos caras que foram pro Casamento às Cegas precisavam ter ido para a terapia.
para entender, amiga, para entender, entendeu? E mulheres também, não nego. Uhum. Eu acho que o casamento às cegas, pra mim, tem essa premissa de que muita coisa ali não aconteceria se todos tivessem ido à terapia antes. Sim. Mas nessa quinta edição foi bem babadeira. E aí a gente passa das cabines e são 5 casais, né? Que se conhecem pessoalmente e vão para a fase da lua de mel, assim. O momento de se conhecer pessoalmente, em todas as temporadas, é o momento que eu mais gosto. Eu sei que a galera não gosta. Gente, é importante pontuar que Casamento às Cegas é um reality? Mas é um reality de casamento, não é um reality de treta, de maluquice. Não é de férias com ex. Não é de férias com ex. Então, é um reality romântico mesmo. Assim. A ideia é a ideia de você conhecer alguém que você se conecta e que faz sentido com você, e você vai conhecer a família, você vai colocar essa pessoa para conhecer a sua família, para conhecer o seu trabalho, para conhecer a sua casa, para dividir a vida com você mesmo, assim, né? Então, assim, eu gosto muito desse primeiro momento, de eles se conhecendo pessoalmente, assim. Cara, e eu acho que, nossa, eu vou falar uma coisa, eu não sei se você vai concordar, mas dos 5 encontros, eu gostei mesmo só de 2. Quais? Eu gostei do da Nívia e do Ricardo. O Ricardo me enganou muito por um tempo. Lazarento também. E o Ricardo, ele tem uma coisa que ele não é brasileiro, ele é uruguaio. Então, o sotaque dele faz tudo que ele fala parecer muito fofo. Então, a gente perde um pouco a dimensão de que você fala, mas peraí, o que ele... Sabe, quando ele vai explicar por que ele nunca casou, ele tem uma filha, mas ele nunca casou. Aí depois você vai ver que é meio escorregadia a explicação dele, sabe? Mas a Nívia é maravilhosa, assim. É uma das participantes que eu gostei muito. Uma mulher muito inteligente, uma mulher muito correta, muito segura. Uma mulher que foi para o casamento às cegas, porque ela quis, mesmo que os filhos não tenham aprovado. E eu acho que tem uma coisa de que ela não se esqueceu como mulher, sabe? Ela se casou, ela teve um casamento feliz, teve filhos, ficou viúva, e ela foi se encontrar como mulher, assim. Eu acho que os filhos têm um pouco... Nós, como filhos, mesmo, temos uma dificuldade de entender nossas mães também como mulheres. Elas vão passar por isso em algum momento. Mas, enfim, gosto muito da Nívia, e o encontro dela com o Ricardo foi um encontro muito fofo, eu gostei muito do encontro deles. E, por incrível que pareça, o outro encontro que eu achei bonitinho, mas muito menos, assim, foi o da Lica e do Léo. O encontro deles, quando eles se encontram, é um encontro interessante, apesar de... Eu acho muito estranho, porque ela elogia muito ele, ela fala que ele é lindo, não sei o quê, ele não fala nenhuma vez que ela é linda, que ela é bonita. Eu acho muito estranho isso, assim, cara. Uma mulher fala pra você que você é bonito, você vai falar automaticamente que ela é linda, que ela é maravilhosa, assim, sabe? Sim. O Léo tem muito essa coisa de... Sabe esse homem que tá muito acostumado a receber elogio? Sim, eu senti isso nele também. Então ele fica paradão, então ele não precisa fazer mais nada. Ele é bonito. Ele é bonito, ele sabe que ele é bonito, que ele é padrão, e ele não se esforça em absolutamente mais nada. Absolutamente nada. Eu senti isso também. Vamos se aprofundar nos dois agora. No Aide e no Ed, que eu acho que eu tenho coisa também pra... Mas falando do encontro deles, a Aide e o Ed, ele, tipo assim... Ele vai falar quanto ela é bonita, mas ele pesa a mão, assim, na coisa. Ele também é outro que parece que só existe sexo na vida dele. Pô, você já tem 65 anos, cara. Você sabe que existe mais no mundo que sexo, sabe? Então ele pesou a mão ao ponto de ficar meio constrangedor, assim. E o outro encontro... Aí teve o encontro da Silvia e do Rivo, que você fala assim, cara, é desencontro aquilo lá. Eles não conseguem nem dar um beijo direito, nada encaixa, nada neles encaixa, assim. O Rivo tá ali realmente porque ele precisa dela para passar de fase, porque é sobre ele estar no programa, não é sobre ela em momento nenhum. Sim. E a gente tem o Mário Roberto e a Lucielma. Oh, meu Deus. O encontro eu achei super neutro, assim, eu não senti emoção. Um encontro sem emoção nenhuma, sem faísca nenhuma, assim. Ela muito... E ele beijando, ele encontrando ela como se ele estivesse encontrando uma tia, uma prima.
Amiga, você falou tudo. Uma tia, juro por tudo que eu senti nele uma energia de tipo, eu não sei se ele tem alguma parente, eu até falei disso. Eu falei assim, gente, será que ele tem alguma parente parecida com a Lucielma? Não sei, porque me deu uma sensação de que tipo assim, ele não podia falar o que ele tava sentindo. E ele evitava o contato dela. Não sei explicar. Ficou muito esquisito. Ficou muito esquisito. Os encontros realmente foram bem assim. Eu sou que nem você. Eu acho que muito do encontro você já consegue entender o que vai vindo depois. Do casal, E tal. Ou pelo menos se tem alguma conexão ali ou não, sabe? Se não tem porque, gente, você tem que entender que aquela fase é a fase do encantamento. É a fase que eles se escolheram, assim, eles querem muito se ver. Então, se naquele momento não tem nenhum encantamento, você fala, cara, o que vai sobrar? O que tem aí, então? O que tem não aí? Não é? Eu acho que eu vou começar com a Aida e o Edmilson, o Ed. Que, por muito tempo, esse casal, pra mim, foi um casal que eu não gostava de como ele falava de sexo, a quantidade de coisas que ele falava, nem a intensidade que ele falava, porque a partir do momento que são duas pessoas conversando sobre isso, na televisão, aquilo vai passar. Entendeu? Então aquela pessoa, ela entrou de gaiato ali numa conversa que às vezes a pessoa nem queria estar falando sobre sexo, mas ela está inserida num contexto sexual, enfim. Aí, gente, eu falo muito sobre isso porque eu sou traumatizada com a minha exposição sexual dos anos 2000, tá? Eu repensei muito, me traumatizei, então isso é sempre um ponto que eu penso. E outra coisa, a sensação que me dava era que ele estava ali procurando uma parceira sexual pra ele, entendeu? Tudo dele ia pra isso. E eu até questionei, por que ele e Luciana, será que eles não se conversaram nas cabines? Será que eles não se encontraram? Porque se eles se encontrassem, eles iam ficar grávidos pela parede. Não, você tá falando... sim. Tá. Entendeu? Por que ele e a Luciana não se encontraram, não se conectaram? Já que os dois tinham esse ponto super... Tanto que depois a Luciana vai falar, né? Ai, dele é meu melhor amigo, você viu? Na festa lá. Ai, amiga. Teve a festa de despedida de solteira, ela tava abraçada com o Ed, falando pra Aide. Ai, Aide, ele é meu melhor amigo. Ai, a bicha já... Bom. Amiga, ela já queria ser a marmita deles. Ela queria transar com os dois. A Luciana queria ser a marmita do Ed da Aide. Acho que vale a gente reforçar que a Aide tem 60 anos, o Edmilson tem 65. O Edmilson, ele fazia ali no programa, o cara... Fazia não, porque ele é da vida real, a gente imagina. Um cara super esportista, personal. Não sei se ele era personal, mas ele vai muito à academia, enfim, fazia várias coisas assim. Tinha um rolê, um estilo de vida super ativo. Ela também, eles se encontram com uma parte assim de tipo de teatro, com essa parte mais desconstruída. E quando foi dando esses matches, conforme ela levava ele pra conhecer os filhos dela, não sei o que, aquilo ia me acalmando de alguma forma. Porque na parte das cabines e da lua de mel, eu achei ele meio assim, será que esse cara é legal pra ela? Mas eu falei assim, vamos ver o barco rolando, né? Que eu sou muito criteriosa, também quero falar mal de todo mundo logo no começo. Aí, quando foi dando match, eu fiquei muito chateada com como as coisas aconteceram depois. Conforme eles estavam juntos, mostrando essa química toda deles, você imaginou dos desdobramentos? Eu gostei de como ele tratou a Aide, no sentido de ele elogiar muito ela, ele demonstrar interesse mesmo sexual por ela, sabe? E não ficar numa coisa de que ela poderia, sei lá, ser mais nova, poderia ser diferente e tal, não, sabe? Esse interesse que ele demonstrou por ela e que ela pareceu gostar muito, não pareceu ser um problema para ela, muito pelo contrário, ela estava super feliz com isso e tal, me pareceu uma coisa legal, assim, sabe? Ao mesmo tempo, eles tinham conversas nas cabines, não mostrou tanto, mas tinha uma coisa que ela falou muito sobre a cultura dela, Guarani, eles são das artes, ele é produtor cultural e professor, ela é formadora de plateia, de teatro, então eles têm muito essa coisa. Ela falou sobre ser mãe pela diversidade, foi uma coisa que ele achou muito legal nela também e tal. Então pareceu que ele ouviu ela, gostou dela como ela era no sentido intelectual da coisa, se interessou por ela fisicamente também, demonstrou todo esse interesse e tal. Aí no encontro ele pesa muito um pouco a mão, você fica uma coisa meio sabe uma coisa meio
sem noção, assim, e tal, mas ok, ele é um pouco sem noção, fica aquela coisa, né? Mas tudo bem, vamos lá, blá, blá, blá. Mas o Ed, pra mim, ele sempre foi aquele cara, e eu falei isso antes de acabar, eu falei isso no Twitter, o pessoal ficou assim, ai, mas será? Eu falei assim, gente, o Ed não é um cara que segura casamento. Vamos lá. O Ed é um cara de 65 anos que nunca casou. Ele tem 2 filhos da mesma idade, de mães diferentes, a mesma idade. Ele é sabe, assim, ele é um cara que tá sempre falando de sexo, não sei o que, nananã. Então, ela foi conhecer a casa dele tinham lá as amigas que escreveram coisinhas no quadro. Então, ele era um cara, tipo assim, a Aide é uma mulher muito segura, uma mulher que não ia ficar correndo atrás e vendo o que ele estava fazendo, o que ele estava deixando de fazer, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher muito correta, no sentido de se a gente tá junto, sabe? E o Ed, a sensação que eu tenho, o Ed me lembra vários homens negros que eu já conheci na minha vida. Tios, primos, vários homens que se desenvolvem muito no quesito sexual, porque eles acham que é isso que se espera deles, e não se desenvolvem nada no sentido emocional. Então, o que eu sou, o que eu quero dividir com essa mulher, o que eu quero ouvir dessa mulher, como a gente vai dividir a vida juntos, nada disso esses caras param para pensar e param para lidar, principalmente, sabe? Então, a mulher, para eles, quanto mais jovem, melhor, quanto mais burra, melhor, que não fale, que não questione, e que esteja sempre pronta para transar, sabe? E a Aide não é isso. Ela não é isso. Ao mesmo tempo que ele se conectou com ela nesse sentido, dela ser essa mulher inteligente, eu sabia que ele não ia segurar o rojão de ter essa mulher do lado dele. Ele não é um cara que se desenvolveu emocionalmente para ter uma mulher, para ter uma família, para ter um casamento. Para ver essa mulher como outro ser humano que vai estar com ele na vida. Em igualdade, sabe? Né? Em igualdade, exatamente. Não, ele não é esse cara. Infelizmente, é triste, assim, mas é um fato. E eu vi isso desde o início. Gente, quando ele entra no casamento... Você viu o jeito que ele entra no casamento? Ele entra no casamento assim, ó. Eu não prestei, eu não lembro, amiga. Quando ele vai falar assim pra ela, juro por Deus. Ai, a parte do sim! Sim, eu pulei. Mas quando ele entra no casamento, ele já entra aqui, ó. Eu não tinha visto, amiga. Eu não tinha isso. Então, assim, ela fez uns votos, todo bonitinho. Aí eu falei, ai, não, obrigada, ó. Beijão. Eu fiquei chateada, assim, com os desdobramentos, assim, deles. É triste, mas eu não esperava. Eu acho que você teve uma visão bem menos inocente que a minha. A minha única problemática que tinha com ele era mais sobre a parte sexual dele, que era muito enfático, assim, sabe? Bom, gente, passa aí essa parte que eles estão no resort, muita lua de mel, muito chablau ali. Aí vão morar juntos. Ali eu tenho uma red flag dele, na hora que eles vão morar juntos. Não gostei do jeito que ele chegou para as câmeras falando, fora da ID, né, só ali nos depoimentos, ele pegou e falou assim, ai... eu tô preocupado se ela vai ficar enchendo o meu saco, reclamando do meu celular, que não sei o que é meu celular. Corta a cena seguinte. Quem está fazendo isso é ele, com ela. Reclamando da quantidade de tempo que ela passa no celular, falando que ela só presta atenção naquilo. Ali, amiga, me deu um negócio que eu pensei assim, gente, pra esse cara ter tanto medo de celular, dela pegar o celular dele, mas na verdade essa cobrança tá vindo dele, é que esse desgraçado aí deve ter cada coisa naquele celular, minha filha. E aí eu falei assim, ai, olha lá, esse cara deve estar aí todo com o rabo preso, mas tá jogando no lado da mulher. Tá falando que a culpa é dela. Essa foi pra mim a grande red flag dele. Aí vem a notícia de que eles não estão mais juntos. E ali, gente, nessa notícia de que eles não estão mais juntos, foi meio que uma bola de neve. Porque a notícia que a gente vê no programa é eles falando assim, pô, não deu certo. A ID traz questões, assim, extremamente relevantes, que ele sai pela tangente, ela fala que às vezes do nada ela estava conversando com ele gritava com ela, que ela não podia falar nada que ele reclamava. E aí ela chegou na conclusão de que ele queria uma mulher submissa. E ela ser submissa não combina com ela, não traz felicidade pra ela, e ela saiu. Amei quando ela fala isso, que ela fala isso também de uma forma do tipo assim...
para muitas pessoas, às vezes para muitas mulheres, quando se encontra numa situação assim, elas acham que se ela reclamar do cara, ela vai estar sendo vitimista, ela vai estar se fazendo de vítima. E a maneira que a Aide fala, eu acho que a Aide, ela falou disso de um jeito tão tipo assim, cara, ele fez isso comigo, eu não sou essa mulher submissa e eu fui embora. Ele, em contrapartida, traz um jeitinho de contar isso que ali, minha amiga, ali me engatilhou. Por que me engatilhou, gente? Ali me engatilhou demais, porque ele fala sobre essa mulher, tudo ela sabe, tudo ela pesquisou, tudo ela tem uma opinião para isso, tudo nananã. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa, uma mulher, que a minha vida toda eu ouvi esse tipo de coisa. E simplesmente, eu não me acho, muito pelo contrário, eu me acho burra, assim, eu acho que eu tenho muita coisa a aprender nessa vida, e eu gosto de aprender, e eu gosto de estudar, eu sou curiosa, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, então é normal que quem tem esse perfil saiba muito sobre muitos assuntos, Sim. Leia muito sobre muitos assuntos, mas não que os assuntos sejam aprofundados e, nossa, eu sou uma expert. O jeito que ele falou me mostrou a insegurança dele. Porque na minha cabeça não existe um relacionamento em que você tem que fingir que você sabe menos do que você sabe, porque senão o outro vai se ofender. Nossa, é outro que não sabe conversar com você, ou talvez você não saiba conversar, mas enfim, não é sobre isso, sabe? Pra mim, esse comentário dele é um comentário muito de... Mostra onde ele coloca a mulher na vida dele. A mulher, ela não tem que falar, ela não tem que dar opinião, ela não tem que querer saber das coisas, ela tem que ficar lá quietinha, quando ele quiser transar, ela vai lá, faz, acontece, nananã, e é isso, assim, sabe? Então, quando ele fala, tipo, desde quando isso é um problema, ela saber das coisas, ela ter opinião, para ele é porque ele não coloca a mulher num lugar que ela esteja em pé de igualdade com ele para conversar, para dialogar, para concordar ou para discordar dele, sabe? Eu acho que, eu concordo com você, que a ID, ela é o ícone desta edição, nesse sentido, que a Fátima também, minha querida, que eu gosto muito, né? Aí chega, amiga, em parênteses, aí chega lá, eu descubro que a Fátima é bolsonarista, né? Aí, eu sei que não. Agora, na Nívia e no Ricardo, amiga, que teve esse encontro maravilhoso que você falou que você gostou, que você, enfim... Ai, eu choro por tudo. Eu choro normalmente em quase todos os encontros, até nos ruins, não vou negar. Eu choro, eu não tenho culpa. Mas a Nívia e o Ricardo, eles me trouxeram, assim, para um lugar muito de confusão. Porque a Nívia, uma mulher que ela me deixou muito confusa em alguns momentos na cabine, porque ela falava muito do marido dela que tinha falecido, que ela é viúva. E eu falei assim, cara, será que esse era um lugar para ela ficar falando? Entendeu? Tipo assim, eu não sei se esse meu pensamento vem de um lugar em que, tipo, sei lá... não sei, eu posso estar sendo super cruel e injusta com ela, mas foi um comportamento dela que me chamou a atenção, que eu fiquei meio assim, nossa, acho que ela deveria pelo menos, tipo... Foi um assunto que eu achei que não foi legal, mas que eu entendo e respeito dela querer falar. Porque ela também não tá no programa pra agradar a Maíra Medeiros, né? Lá, e deixa eu ver o que a Maíra vai gostar, né? Não. Mas ao mesmo tempo, ela se mostra uma mulher muito disposta a viver a vida. Ela estava ali para curtir aquela experiência, para saber se encontrar uma pessoa legal, sem se forçar a se apaixonar. Porque eu sinto, às vezes, que no casamento às cegas, a mulher ela fica meio que incumbida de fazer aquilo acontecer, o casamento acontecer, sabe? E o Ricardo, ele, conforme a Nívia, ela ia mostrando mais de como ela é uma mulher que tá a fim de viver a vida... Mas ele ficava nervosinho sem... Eu acho que nem ele sabia explicar o porquê que ele tava nervosinho. Sabe? Tipo, com coisas tão pequenas e sei lá. E sobre ele ser um gringo que chega ali com seu sotaque, não sei o que, pipipi, que enlouquece muitas pessoas, um sotaquinho, não vou negar. O que acontece com esse cara? Ele fala uma frase que pra mim ali, eu falei, ai, eu não sei falar dos meus sentimentos em português. O cara tá no Brasil há meses? Não, o cara mora no Brasil há anos. 18 anos, não era uma coisa absurda, assim, muito tempo. Português, se o cara fosse, sei lá, japonês
um árabe, alguém que, tipo, a língua fosse completamente diferente, a maneira de escrever, tudo fosse completamente diferente, a formação gramatical das frases. Mas não, gente, o espanhol é o primo do português, saca? Não, pra mim ficou uma coisa assim, pois fale em espanhol. Fala pra mim também! Eu também! Fala espanhol! Fala espanhol que eu me viro. Ela falou pra ele na cabine uma hora, pode falar espanhol que eu entendo. Pode falar, Então, ele não mostrou, né? Eu acho que esse comportamento de eu não me expresso bem em português é uma armadurinha, né? Pra vamos ganhar aqui mais um dinheirinho na próxima fase. Tudo meu agora é pra ganhar o dinheiro da próxima fase. Olha só, o que eu achei? Diferente de você, eu achei a Nívia muito aberta emocionalmente e acho que ela foi muito verdadeira quando ela fala do marido, assim, porque é algo que atravessa muito a vida dela, né? Então eu acho que ela não deixou isso de lado, assim, para falar só da alegria ou só de curtição. Eu acho que ela foi profunda e eu acho isso legal, assim, até para o cara ouvir e falar, não, eu acho que ela tá muito ainda na do falecido, não vou querer continuar, sabe? Eu acho que ela foi muito verdadeira nesse sentido, de falar, cara, isso me afeta, foi difícil, eu fui viver a vida e aí os meus filhos não entenderam muito bem e eu tô passando por isso, assim, até para os caras não irem desavisados, assim, sabe? Então eu acho que foi muito bom nesse sentido. Eu gostei muito, eu acho que ela foi muito verdadeira, eu acho que se todos fossem assim em Casamento às Cegas, a gente teria temporadas impecáveis, assim, porque eu acho que ela fez o que todo mundo deveria fazer em Casamento às Cegas, falar de si do mais profundo de você, seja isso legal, seja isso bom, seja isso difícil, seja isso triste, sabe? O Ricardo, tudo que a Nívia tem de coragem, ele tem de covardia. E eu acho que isso é o que irritou muito ele nela. Porque enquanto a Nívia está completamente aberta e ainda e até na vulnerabilidade dela, ela não se esconde, ele se esconde em tudo. Ele se esconde na língua, ele se esconde num papo de universo. Então ele tem essa coisa de não, vamos deixar que o universo fala, não, filho, quem está se relacionando é você. Não é o universo que vai se relacionar com a Nívia. Não foi o universo que pediu a Nívia em casamento, foi você, sabe? Quem vai ter que se responsabilizar pela sua vida, pelas suas atitudes, pela sua escolha, pelo seu relacionamento, é você, não é o universo. Então, para mim, o papo dele é o papo de um cara completamente covarde para conhecer a si mesmo e para se relacionar. Perdeu uma mulher muito legal, porque a Nívia, eu achei ela muito autêntica, assim, muito sincera, e muito aberta, assim, sabe? Ao ponto de ela entender que não deu certo, assim, que não foi como ela gostaria, e ela foi lá, foi no altar e foi dizer não para ele lá, sabe? Sim. Então ela foi corajosa do início ao fim para mim. Eles chegaram no altar, ela falou não, como a Maris comentou, falou não, acabou, vida que segue, e eles deram um beijo na boca, mesmo falando não, né? Eu achei isso um abraço. Eu acho que todos os casais, amigas, devem ter saído dali, devem ter transado tanto. Mesmo quem disse não no altar. Pra saber se era isso mesmo. Era isso mesmo. Eu juro pra você que eu tenho certeza. Transado, tipo, interagido, feito coisa. Sim. Porque, olha, enfim. Então, graças a Deus, esse casal não aconteceu. Não aconteceu. Né? Graças ao universo, como diz Ricardo. Graças ao universo não aconteceu esse casal. E se livrou, né? Aí a nossa querida Nívia se livrou de um doidinho. Sim. Se livrou de Ricardo. Esse casal, minha gente, foi o casal que está mantendo o Casamento às Cegas na mídia. Ai, Deus! Já sabe de que é. E não apenas mantendo na mídia, mas mantendo na mídia com, assim, notícias completamente fora de órbita. Assim. Eu tô falando de Lucielma e Mário Roberto. Ok? Ela falava Mário Roberto. O Mário Roberto, pode crer. Lucielma, minha gente, 51 anos, Mário Roberto, 50. Eu acho que na cabine eles apresentaram, sim, uma conexão. Porém, todavia, entretanto, quero saber muito a sua opinião sobre isso. Eu fiquei muito incomodada quando ele falava da religião dele e ela
questionava a religião dele, que até agora eu nem sei que religião que é a dele. Eu não sei o nome da religião. Eu não sei mas se ele é eu acho que ele é do Candomblé, se eu não me engano. Tá. Eu acho. E ela é evangélica, né? É. E ela é evangélica. Ali, minha gente, depois que eu entendi o cachê, tudo fez sentido dos dois estarem apegados. Porque, amiga, eu nem tenho religião e já acho super complicado não ter religião e se relacionar com uma pessoa evangélica, que é uma pessoa que quer que você, muitas vezes. A maioria dos evangélicos são assim, né? Não são nem todo evangélico, mas eles têm um lance que é do tipo assim, eles querem te evangelizar, eles querem que você vá fazer as coisas que eles fazem, vivam sob as regras que eles têm, e isso pra mim me incomoda demais. E ela questionou as roupas que ele usava na religião dele. E aí a minha vontade era de falar assim, gata, se você é evangélica, quem que tá sendo questionada aí seria você que tá com as tetona de fora, sentava com o racho até aqui em cima, entendeu? E ela questionou, mas você usa saia? E se ele usa saia por causa da religião dele, o que ela tem a ver com isso, saca? Isso aí eu não curti. Por conta da religião, é por conta do estilo dele mesmo, né? Ele gosta de umas roupas. Eu achei que era por causa da religião. Não, tem a ver com o estilo. Eles conversaram sobre essas duas coisas, a religião e o estilo dele também, de roupas e tal. Entendi. Por conta do estilo dele, assim. O Mário Roberto, eu acho que ele não se conectou com ela em nenhum momento, mas ele quis continuar no experimento, ele quis passar de fase, ele quis o cachê, ele quis estar mais tempo no programa. Sim. E ele entendeu que ela era a conexão que ele tinha. Sim, concordo. Então, eu acho que em nenhum momento, se ele fosse ser sincero com ela, eles não teriam passado da fase das cabines, assim. A Lucielma, pelo que eu vi, ela é uma mulher. Sabe essa mulher que faz por si e pelo outro? A mulher que dá conta de tudo? Eu ia fazer esse parênteses. Que ela tem muito jeito, amiga, desculpa te interromper, mas que ela tem muito jeito de ser aquele tipo de mulher que ela precisa, ela faz e ela vai e ela consegue. Ela é tipo self-made, sabe? Tipo assim, ela quer, ela vai, ela consegue. E eu acho que ela esqueceu que o relacionamento são de duas pessoas. Duas pessoas. Porque ela começou a fazer por ela e começou a fazer por ele. Sacou? Ela é aquela mulher. Eles são o casal, aquele tipo assim, sabe? O casal que entra num salão e aí ele fica se olhando, falando, o que eu vou fazer aqui? Enquanto ela já pega uma vassoura, ela já limpa, ela já arruma, ela já faz, ela acontece. Enquanto ele tá pensando no que ele vai fazer, ela já fez tudo, ela já arrumou a casa, ela já arrumou o salão, já tá tudo feito. Quando ele vai olhar, já tá tudo feito. Ela é essa pessoa, assim. E aí ela viu nele, que ele foi o único, pareceu, que abriu brecha para ela para continuarem conversando e tal, e ela viu nele a possibilidade de, bom, aqui eu vou ter um relacionamento. E para mim é justamente isso que você falou, Maíra. Ela resolveu que ela poderia fazer pelos dois. E para mim, quando ela chega no fim e ela não vai pro altar, eu vi muita gente comemorando. Eu vi muita gente achando que ela arrasou, que ela tinha que ter feito isso mesmo. Eu olhei aquilo e eu juro para vocês, gente, eu olhei para aquilo e falei, ela não vai sustentar. Sabe por quê? Ela não, naquela situação, ela não para e pensa assim, cara, eu não mereço isso, ele não deu o que eu merecia, ele não tá junto comigo nessa, então eu vou lá e vou falar não. O que ela fez foi, cara, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz, e agora que é a hora de eu ouvir ele, eu sei que ele vai falar não, então eu não vou ouvir, eu vou fugir. Então, o que ela fez, ela fez tudo pela relação, ela fez por ela e por ele o tempo todo. No momento que era o momento dele fazer, ela não deixou. Ela olhou e falou, eu não vou estar aqui para ouvir ele falar não para mim. E ela foi embora. E ela foi embora por medo de ouvir esse não. Não porque ela decidiu que ela não queria. E isso é muito diferente. A gente não sabe qual que é o passado da nossa querida Lucielma. E a gente vai trazer outros eventos agora que vão se completar tudo. Mas isso que a Maristela me falou me trouxe uma coisa na cabeça que é o medo do abandono e da rejeição. Eu não sei como que foi a vida da Lucielma. Quantas vezes ela foi rejeitada, quantas vezes ela foi abandonada. Mas o que eu sei é que pessoas
que já foram rejeitadas e abandonadas, não necessariamente por marido, namorado, namorada, enfim, mas às vezes por familiares, pais, mães, enfim, amigos, coisas assim. São pessoas que normalmente têm medo de serem rejeitadas e abandonadas de novo se elas não trabalharem esse tipo de pensamento, se não trabalhar o comportamento psicológico delas, né? Então elas vão acabar sendo pessoas que abandonam coisas, casos no sentido de, tipo assim, até mesmo trabalho, abandona suas conquistas com medo de ser rejeitado em algum momento. Então, você me falando isso, me trouxe muito isso, que talvez essa maneira dela, talvez ela já sabia que ela ia ser rejeitada, porque ela já estava sendo rejeitada, né? Exatamente. Foi rejeitado o programa inteiro. Inclusive, eu falava uma coisa, eu falava assim, cara, o relacionamento da Lucielma, ele é criado na cabeça dela. Porque ela está se relacionando e ela está fazendo o papel dele também, entendeu? Tipo, e aí eu acho que ela entendeu ali, ela caiu em si na hora do casamento, porque ela fala coisas pra amiga lá, pra outra participante que eu não lembro o nome. O Stilene. O Stilene. O Stilene ou o Stinelli? O Stinelli? A Ust. É a Ust, isso. Ela fala pra Ust que ela não ia ter esse amor dele, que ela sabia que ele não gostava dela. Então, quando eu estava assistindo, pra mim aquilo ali foi tipo, uou, ela finalmente tá entendendo, né? Então ela tava ali o tempo todo e ela sabe que ele vai dizer não e ela vai embora e ele que se foda. E eu vi isso, essa atitude dela, como uma coisa interessante, que era do tipo assim, vai, fica aí você com seus pensamentos. Tipo, eu pensei que ela fosse deixar ele apodrecendo nos pensamentos dele, nele tentando entender por que ela fez isso. E ele não recebe bem o abandono ali. E aí ele começa a falar assim, ela não sabe lidar com o não. Que ele nem tinha falado, né? Eu achei isso muito engraçado da frase dele, né? Porque não teve o casamento. Tá, mas o que foi de tão absurdo que Lucielma fez, gente? Que a gente tá falando o tempo todo. Não, porque depois do que ela fez, Lucielma perseguiu Mário Roberto. E não foi uma perseguição assim tranquilinha, do tipo assim, eu acho que ela se sentiu, ela foi atrás dele por mensagem, ligou, ele parou de atender ela começou a usar o telefone de outras pessoas, começou a pegar a chip com números de telefone diferentes pra tentar falar com ele, foi à casa dele, foi atrás dele. É a casa, é a academia que ele trabalha. Exato. Foi lá, foi atrás de amigos dele também, né? Parentes. Gente, ela perturbou. Na minha cabeça, Maris, não sei se você também acha, eu acho que eles com certeza devem ter se falado alguma coisa, ele deve ter falado que ficou desapontado com o que ela fez. E eu acho que talvez ela se colocou num lugar do tipo, poxa, eu tenho que provar pra ele que eu não sou uma má pessoa mesmo eu tendo feito isso. E ele não queria ver essa prova. E ela começou a insistir. E o mais doido é que por causa do Mário Roberto, ela também perseguiu, stalkeou outra participante, que foi a Luciana, que foi rejeitada pelo Mário Sérgio. Porque ela falava que a Luciana ficou com o Mário Roberto, sendo que a Luciana se defendeu, falou que na verdade ela deu um selinho nele, mas deu um selinho em todos os outros caras e que foi só uma brincadeira e tal. Amiga, o que a gente tem a dizer, né, sobre essa parte? O que eu acho é que... E eu acho que o mais triste de tudo isso, assim, é que a Lucielma, é isso, ela está indo atrás de uma ilusão. Ela está indo atrás de algo que não existe. O Mário Roberto não deu nada para ela, assim, sabe? Então ela está indo, ela quer recuperar algo que nunca nem existiu. E eu acho que é isso que é o mais triste, assim. É porque, gente, é muito bom quando a gente está se iludindo. Vamos falar a verdade? Quando a gente está no momento da ilusão, é muito bom. Você acha que tudo vai dar certo. Você acha que aquela pessoa, mesmo quando a pessoa não está dando nada, mas você criou aquela ilusão e você está vivendo dela. E a Lucielma se alimentou dessa ilusão. Então, assim, acho que ir atrás do Mário Roberto é tentar recuperar essa ilusão de volta. Só que é isso, Lucielma, essa ilusão não existe, nunca existiu. Ele não quer te ouvir porque ele não se importa com você, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim. Ele não é que ele quer falar
não é que ele não quer falar com você porque ele te acha uma pessoa ruim. Ele não quer falar com você porque ele não se importa com você. Nem você sendo uma pessoa ruim, você sendo uma pessoa boa, você sendo maravilhosa, você sendo incrível, para ele tanto faz. E isso é muito triste, mas é a realidade. E não importa o que você faça. Não importa. É isso, assim, sabe? E eu acho que é realmente ela ir atrás, gente, de terapia real, assim, se cuidar de verdade. Não só falar, eu me amo, eu me acho linda, não sei o quê. Não é sobre brigar com os outros nas redes sociais, sabe? Dane-se os outros, é olhar para si agora. Acho que é isso que a Luciana precisa urgentemente. Também acho. E a Maris comentou que ela falou esse negócio de redes sociais porque ela tá respondendo perfis do TikTok que fica fazendo fofoca. Nem sei se o Luciano está nos assistindo agora, mas se você conhece ela, fale isso pra ela. Ela tem que entender que o TikTok, ele tem perfis que monetizam. E as coisas só monetizam quando você tem uma opinião extremamente drástica e forte. Então, isso já é uma coisa delicada que diz muito sobre o psicológico, né, dela. Sim. Ela ver outras pessoas tratando isso com um baita deboche, não sei o que, dá pra ela esse sentimento de que ela tem que se desculpar ou se defender, eu acho que é a melhor palavra. Sim. E, na verdade, isso só desgasta mais ela, entendeu? Então, tipo assim, primeiramente, eu acho que o autocuidado dela tem que vir no lado psicológico dela. Muito se foi comentado que ela usou o dinheiro do reality para pôr silicone, fazer harmonização facial e etc e tal. E eu acho que ela tá no direito dela usar o dinheiro como ela quiser. Mas também falo que, além dessa parte, que com certeza deve contar muito pro psicológico dela, que ela querer, enfim, fazer coisas na aparência dela, mas tem que também cuidar da cabeça dela, porque senão ela vai ser uma pessoa que vai achar que nada dá certo porque ela não tem determinada aparência, e na verdade ela tá acabando com a cabeça dela por causa de caras que são péssimos. Sim. Porque não é que o Mário Roberto foi um cara super legal pra ela que ela abandonou no altar. Não, ele pegou ar com esse negócio que ela abandonou ele no altar. Ele, tipo assim, ele falou, putz, eu vou me fazer de vítima com esse negócio agora, aqui. E foi isso, entendeu? E ela está se prejudicando com isso, o cara não. E a Luciana, que ela também stalkeou, a Luciana abriu um boletim de ocorrência contra ela, pedindo uma medida protetiva dela com ela, né? Então, tipo assim, já foi pra justiça esse rolê. Cara, eu diria... Fico com pena. Próximo casal que a gente vai falar aqui, gente, é o quarto e o quinto casal. Poderia ser um grande swing, né? Porque não importa muito de quem você fala e na ordem que você fala, porque é uma grande suruba de loucura. Saia swing? Não sei. Não, eu digo mais pela forma de que a gente... Um entra tanto na história do outro e o outro entra tanto na história do que, enfim, eu vou começar aqui com a Lika e com o Leonardo, pode ser? Pode. A Lika e o Léo é um casal que poderia ser um e-mail. O que conectava eles, na minha opinião, era o lance do eu preciso ter alguém. Eu preciso ter alguém pra ir pra próxima fase. E ela tem 50, eu também tenho. Era meio que isso. Eu e achei assim, que foi isso. Um recorte sobre Lika e Léo que eu quero trazer aqui os dois eram, na minha opinião, as pessoas que tinham a aparência mais jovial do elenco. Entendeu? Tipo, ele era bastante padrão e tinha harmonização facial, tipo assim, um cara bem padrão mesmo, assim. Ela também, bem padrão, não tinha, não tinha aquilo que a nossa cabeça traz como um estereótipo de pessoa de 50 anos. Os dois. E a internet entendeu isso muito de cara e já começou a falar muito dele, principalmente, elogiar que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era lindo, bibibibi. E quando eu vejo que os dois acabam saindo ali da fase das cabines e resolvendo ficar juntos na fase do resort, vem um monte de coisa na minha cabeça que eu falei assim, caralho, que louco! As duas pessoas mais joviais, né? Com a aparência mais jovial, porque eu acho que jovialidade também vem de atitudes e outras coisas. Sim. Os dois com essa aparência de jovem estão juntos. Ah, meu Deus! E daí, com esse interesse mútuo das pessoas mais jovens do reality, eu comecei a pensar, nossa, mas eu acho que
eu automaticamente pensei que aquele casal ele ia ter um triunfo a mais. Porque ele não estaria sendo, tipo assim, por exemplo, outros participantes, era nítido que eles estavam atrás de pessoas mais novas, com aparência jovem. E daí eu falei que bom que o jovem caiu com outro jovem de aparência, porque não vai ficar aquele lance o ódio, tipo, eu tenho um cara que tá com aquela outra pessoa só por causa da aparência daquela outra pessoa. Então eu achei isso fantástico. Só que eu não imaginava tudo que iria acontecer neste relacionamento. Não sei nem por onde começar. Cara, a Lika e o Léo, eu comentei, né, no início aqui que a gente conversando sobre essa temporada não ter explorado muito a fase das cabines. Aí eu fico me perguntando se eles não exploraram porque eles não quiseram ou quiseram explorar mais as outras fases ou porque não teve material bom para explorar. Porque assim, eu fico, gente, as poucas que apareceu da Lika e do Léo, eu fiquei assim, gente, mas que conversa sem pé na cabeça. Ela, você me traz uma paz. Ele, não, eu estou sendo muito sincero e não sei o quê. É você ou é ninguém. Aí eu ficava assim, tá, mas de onde saiu isso, assim? Do que eles conversaram? O que eles têm em comum? Eles nunca trouxeram isso pra gente. É verdade. O que eles tinham em comum. E depois a gente foi ver que realmente não tinha nada em comum. Nada em comum. Assim, ela, por exemplo, falou assim, gente, tudo que eu queria era um cara extrovertido e tal. Mas eu fiquei assim, gente, mas não dá para pedir isso do Léo e não dá para dizer que você foi enganada, porque ele nem sabe fazer o tipo extrovertido. Então, se você queria um cara extrovertido, você ficou com ele por quê? Porque só no tom de voz, só no jeito dele falar, você percebe o cara não é um cara extrovertido. Sabe? Então, assim, para mim, teve dois problemas, assim. Teve eles que pareciam que não estavam conectados. Para mim, eles se escolheram pela idade e pelos dois serem mais jovens, assim, né, dali. O tanto ela escolher ele quanto ele escolher ela também. Sem conexão nenhuma entre eles, né, sem conexão, assim, de vida, do que eles querem e tal. E a Lika foi colocada na edição muito como a vilã, assim, porque eu acho que a principal coisa que ela fez e que é muito desagradável de ver é ela colocando ele o tempo todo como ele é um problema. Então, eu queria um cara extrovertido. Ele não é extrovertido, sabe? E eu quero um cara extrovertido. Ele vai virar extrovertido agora? Ele vai virar do avesso e virar um extrovertido porque você quer? Ele não vai, amiga. Não vai, sabe? E aí ela expôs ele muito, tipo, porque o jeito que ele transa e não sei o que. Essa parte. Isso é, no mínimo, de uma deselegância, porque imagina se fosse o contrário, gente. Se fosse um cara falando isso da mulher, a gente estaria descendo a lenha nesse cara. Isso é verdade. Então, assim, ela não teve nenhum cuidado de expor ele. Aí tem um momento, esse é o momento que eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Porque ela fica falando. Ela falou várias vezes sobre a insatisfação sexual dela. Sim, lá no resort. Vezes. E aí a ID vira pra ela e fala assim, mas você já falou pra ele como você gosta? Ela, não tem, imagina, não vou falar. Graça. Eu jamais que eu vou falar. Fala, querida, você tá falando pra todo mundo. Mas pra quem pode mudar isso, você não tá? Exato. Sabe? Você tá disposta a reclamar disso com o Brasil inteiro. Mas com ele, que é bom falar com ele, não. E ela tem 50 anos, gente. E amiga, a única pessoa que pode mudar alguma coisa é ele. Pra que você vai reclamar com o Brasil todo? O Brasil todo. A gente não vai ter outra coisa a fazer senão falar mal do que ela tá fazendo. Então, entendeu? Assim, eu concordo plenamente com você, que o grande acerto dela no programa inteiro foi ela ter desistido ali na fase da vida real, né? Da convivência. E o maior erro dela, na minha opinião, é para além dela falar para as meninas, enfim, porque eu, como boa geminiana, já fiz muita coisa errada de falar, sabe? Tipo assim... Falar demais, Falar demais, aí você fala, nossa, não deveria ter falado isso? Exato. Eu acho que o maior erro dela foi ter exigido uma performance sexual dele quando ele estava doente.
Nossa, isso foi... Né? Caraca, isso foi Gente, terrível. ela literalmente exigiu que ele performasse sexualmente de determinada maneira, não só sexualmente, mas socialmente também. Que ele tinha que ser assim, assado, fazer isso de um jeito com ela, sendo que o cara estava doente. Nossa. O cara estava doente. Não tem o que ser feito. Se alguém exige de mim que eu faça alguma coisa de determinada maneira para performar num reality show, enfim, sei lá. Tipo assim, uma pessoa que. Eles não são sócios na empresa, eles, enfim, teria outras mil maneiras que ela poderia falar isso, tá exigindo isso dele, mas ali no Casamento às Cegas, eu achei muito nada a ver. E ela não demonstra nem um pouco, tá preocupada com ele, né? Tipo, você tá bem? Como é que você tá? Você tirou a minha segunda parte, exatamente. Mas diga, continua. É isso, amiga! Ela é isso! Momento, tipo, você quer um copo d'água? Você tá bem? Como é que você quer um remédio? Como é que você acordou hoje? Não é sobre, olha, eu não tô gostando, porque assim, porque assado. E em nenhum momento ele reage, em nenhum momento ele fala, cara, você não tá vendo que eu tô doente? Parte de mim acha que ele não reage, amiga, porque ele já entendeu que ali ela não vai... É sobre ela, entendeu? Tudo. E ela é leonina. Eu vejo signos, às vezes, pra confirmar. E ela, eu falei assim, cara, certeza que ela é leonina. E eu adoro leonino, tá, gente? Eu tô falando que é ruim, não, pelo amor de Deus. Não, mas é porque, tipo, por exemplo, quando o leonino ele não é terapeutizado, não se percebe, tudo é sobre ele. Entendeu? Como é que essa gata não percebeu que ela estava fazendo um relacionamento de duas pessoas num reality de relacionamentos ser apenas sobre ela? E ela fala de um lance que a pessoa tem que ser louca por ela, tem que ser intensa, tem que ser isso, tem que não sei o quê. Quando ela começa a falar sobre a intensidade que as pessoas têm que ter num relacionamento com ela, desculpa, mas na minha opinião, uma intensidade descabida, completamente assim, louca do jeito que ela queria... Ela tinha que estar no relacionamento às cegas teen. Porque só adolescentes, apenas adolescentes iam trazer isso pra vida dela. Outra crítica que eu tenho pra fazer ao Léo também, amiga. Porque, tipo assim, sim, ela não foi legal com ele, etc e tal. Mas, gente, o Léo, ele é a prova viva. Não conheço, pelo menos com o que ele demonstra no reality show, de que as pessoas não podem ser apenas bonitas. Que a beleza não segura. Beleza e sexo não vai segurar absolutamente nada pra sempre, entendeu? Porque você tem toda a parte de conversa, pensamentos, etc. E esse cara... Ele se deu... Eu acho que algumas pessoas, por serem bonitas, elas se dão ao luxo de não quererem desenvolver nada da personalidade delas. Porque tudo... Gente, a beleza abre muitas portas. Sendo uma pessoa feia, a gente sabe como que é isso. Aquelas, né? Porque, mano, é foda. Você vê... aquela mina Cati Torres que enganou o Brasil inteiro, fez tráfico humano. Você vê tudo sobre essa menina. O primeiro comentário que as pessoas falam é que confiaram nela por ela ser bonita. Só que no caso dessa menina bonita, ela desenvolveu toda a inteligência dela para um lado ruim, né? O Léo nem isso fez. Só serviu ser bonito e foi ser bonito. E outra, quer aparecer? Existem reality shows, beleza, o cara não tem carisma, não se esforça pra ter carisma, mas mesmo assim ele quer muito aparecer porque ele acha que a beleza dele deve ser vista. Tudo bem, mas então você vá num reality show de aparecer, que é o quê? Um Big Brother... Alguma coisa assim, só se o cara tá investindo, né, no reality show, tipo aquela Iona que fez o Ilhados. Pra ir de um pra ir pra outro? Exato, ele pode estar fazendo isso também, amiga. Mas Casamento às Cegas não é o bom lugar pra trampolim, gente. Não mesmo. Porque Casamento às Cegas só... A verdade é, a gente quer ver os casais dando certo, se dando bem, sendo felizes. Vocês sozinhos, gente. Ainda mais se a gente olha pra vocês e fala, não tem carisma nenhum. Claramente não foi para casar. Quem tá assistindo se sente enganado. E a gente percebe isso. Então não dá certo. Sim. Não adianta. Não adianta. Que a Lika saiu como a grande podrona do reality. E eu fico indignada. Como ela foi considerada a pior participante num reality que você tem o Rivo, que vocês vão ver agora no próximo casal. Que você tem... O Mário Sérgio, que é o cara que negou a Luciana porque foi gordofóbico, o publicitário. Sim. E que você tem o Ricardo, que teve um ataque ali, um piti. Pois é. Porque a menina escreveu votos de casamento. Mas o grande problema foi a Lika.
Sabe? Por favor, Nossa, gente. e me irrita também a galera colocando o Léo como um príncipe. Gente, quais atitudes do Leonardo, você fala, isso é um príncipe? O cara tá dando em cima de você, ele não faz nada. Isso é um príncipe pra vocês? A sensação que me deu quando ele não fez nada sobre o Rivo dar em cima da Lica, porque um parênteses pra colocar vocês nesse momento. Tem uma hora no reality que eles vão fazer ali uma atividade de dança que eles trocam o casal Lica e Léo com o casal que a gente vai falar depois, que é Silvia e Rivo. Eles trocam, fazem um dançar com o outro, assim, do casal separado. E depois disso, Rivo e Lica começam a conversar e Rivo dá em cima da Lica, assim, tranquilamente, descaradamente. E ela, sem querer receber os elogios, mas ela recebe eles e demonstra pro Brasil inteiro que ela tava amando aquilo, entendeu? E aí, também tem outros momentos em que o Rivo fala pra Léo que está dando em cima, que não vai desistir da Lica. E, assim, gente, sinceramente, o Rivo, ele se mostrou o Rivo, ele se mostrou uma péssima pessoa, seja você homem, seja você mulher. E se eu tivesse no lugar da Lica vendo os dois conversando e o meu par fazendo tão pouco caso de mim pra falar, não, aqui você não, querido, peraí, não acho falta de respeito. A sensação que me dava era que ele nem queria ela mesma. Olha, amiga, a gente já falou tanto desse cara que por mim ele nem tinha esse pedaço aqui. Mas como a gente quer dar espaços iguais, tem que ter o casal Silvia e Rivo. De todos os casamentos às cegas, Marcela, sinceramente falando, eu acho que ele foi a persona mais maluca. Não sei nem como dizer, porque, gente, ele demonstrou ali altos problemas de caráter em relação a mulheres e caras também, nesse negócio do Léo. Ele, pra mim, ele revelou também umas paradas que na frente dos outros ele quer parecer ser uma pessoa completamente diferente da pessoa que ele é dentro de casa com a namorada dele até então, que era a Silvia. Um cara que não fala abertamente pra mina dele o que ele tá sentindo, ele deixa a pessoa imaginar mil coisas, se achar culpada e ele não direciona essa pessoa de maneira nenhuma. Eu acho que esse foi pra mim, é um absurdo a Lica ser a pior pessoa desse reality. Pra mim, o pior é o Rivo, sinceramente falando. Ele não é só o pior dessa temporada. Pra mim, ele é um dos piores de Casamento às Cegas Também. que já assistiu, assim. Uhum. Porque ele é desrespeitoso e ele é muito falso. E isso me irrita muito, assim. Ele é um cara... Ele foi lá para aparecer, gente. Uhum. Eu falo isso assim... Essa é a minha visão, é o modo como eu tô vendo ele. Eu não vejo ele em nenhum momento estando nem um pouco aberto para realmente ter um relacionamento às cegas. Um relacionamento, um casamento, exatamente. Ele está lá para ele aparecer. É sobre ele, é sobre o Rivo. Quando eles se conhecem e quando eles vão para a lua de mel, ele muda completamente. Sabe? E ele fala para ela assim: ó, nas cabines eu tava sentimental. O meu sentimental foi para zero, agora eu estou completamente racional e agora é você que vai ter que me conquistar. Você tá maluco? Querido! Como assim ela vai ter que te conquistar? Vocês dois estão no relacionamento, querido. Um motivo que eu acho que aconteceu na cabeça dele por ele ter tido essa reação de que depois das cabines ele perdeu todo o sentimental dela. Eu acho que a Silvia, ela focava muito, desde a fase das cabines, quando ela tava conversando com várias pessoas, além do Rivo, ela focava muito do fato dela ser criadora de conteúdo para adultos na internet, né? Maiores de 18. Eu achei até que ela fosse, sei lá, atriz pornô, alguma parada assim, mas pelo que eu entendi é meio que um OnlyFans, é umas fotos e tal, uma coisa mais assim. Mas eu acho que, tipo assim, como a gente tá numa sociedade podre, e esses caras, que o Rivo, por exemplo, tem 67 anos. Esse cara, ele viveu o tempo ápice de que, com certeza, ele teve muita parte da vida nova dele, de jovem, atrelada a filmes adultos, a Playboy, revistas e etc. E ele já modelou. Ele modelou uma mulher na cabeça dele. Ele achou que ela era uma pessoa que não era ela. Hoje em dia, o conteúdo adulto, ele vem ali com uma roupagem muito diferente do que quando o Rivo era jovem. Então, tipo, por exemplo, hoje em dia você tem uma maior diversidade de pessoas
Obviamente, gente, eu não vou entrar no mérito de se eu acho isso correto ou não, blá, 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 blá. Eu sei que hoje esse mercado oferece uma diversidade muito maior de pessoas ali, entendeu? E só que na cabeça dele, ele tava ali visualizando uma pessoa do mercado adulto de 1980, de 1990, sacou? Quando ele vê que ela é uma mulher madura e que não está tentando camuflar a aparência dela ou modificar as rugas dela, etc. Eu acho que ele tem ali uma quebra de expectativa bizarra. E aí ele abandona ela, porque ele abandona ela, ele só quer ir pra frente, na minha sensação, que era pra ver quem eram as outras que ele negou, porque ele sabia já que ia ter todas essas dinâmicas, e que ele queria saber mais, porque ele era curioso, entendeu? Ele tem jeito de ser meio geminiano, homem geminiano é um horror. Ele queria estar até o final, assim, e ele é muito claro com ela com relação a isso, no sentido de claro, no sentido de respeitoso, de olhar e falar assim, ó, a gente vai ter a festa hoje e vai conhecer as outras. Eu vou poder olhar para as mulheres? Mano, o que é isso? Sabe? Que é isso? Sim. Eu vou poder olhar para as outras? Eu vou poder não sei o quê. Aí ele vê a Lika, aí vê que ela tem a aparência mais jovem e pronto, sabe? Então, nenhum momento é sobre... Percebam, gente, que é isso, assim. Nenhum momento é sobre a história de vida dessas mulheres, ou é sobre a personalidade delas, é sobre como elas parecem, é sobre como elas aparentam ser. Então, assim, ele viu a aparência da Silvia, não gostou? Olhou a Lika é mais jovem, então, entre elas ali, ela é a mais jovem, então eu vou pra cima dela. Mas ele já tava noivo da Silvia, e a Silvia tá lá. Enquanto ele tá fazendo tudo isso... E a Lika noiva do amigo dele. E as outras pessoas estão lá. E a Lika, ela tem uma coisa que ela fala assim, eu sou muito ciumenta. Eu sou ciumenta com tudo. Eu sou ciumenta com a minha caneta. Eu sou ciumenta não sei o quê. Cara, e ela se permite ter uma conversa daquela com o Rivo. Porque eu fico imaginando, imagina se é quem ela tá, o Léo, conversando daquele jeito com outra pessoa, sabe? Se ela se diz tão ciumenta assim. Mas ela se permite. Então, assim, tem uma coisa, eles estão tão olhando para si que eles não se colocam em nenhum momento no lugar do outro. Cara, como que a outra pessoa se sentiria se ela me visse fazendo isso? Ou como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dela? Eles não estão nem aí, eles vão mesmo, é sobre mim, é sobre o que eu quero, é sobre a minha alegria, é sobre a minha felicidade, é sobre o meu ego. Tipo, o Léo não tá sendo o que eu quero. Mas o Rivo tá levantando o meu ego, então eu vou dar uma trela, assim, pra ele falar, pra ele... Quem que é noiva na vida real que faz isso, gente? Sabe, assim... Sabe? Aí o Rivo... não, a Silvia que ficou comigo, eu achei ela velha demais pra mim, então tem essa daqui que tem uma aparência mais jovem, então eu vou dar em cima dela assim, dane-se que ela tá do meu lado. Então é uma coisa assim, que você fala, cara, não é possível que vocês com mais de 50 anos, 60 e poucos anos, não saibam o mínimo do que é o cuidado com o outro, o mínimo do que é respeito, sabe? Isso é que deixa, eu acho, todo mundo chocado, porque é uma falta de respeito que você fala, não é possível que vocês estão fazendo isso. E traz também, amiga, essa percepção, ela traz exatamente esse ponto de que as mulheres estavam completamente desse programa, elas estavam, a maioria, né, da maioria das que eu vi, conscientes do momento delas, na vida delas, consciente do que elas queriam num relacionamento, do que elas... Enfim, a sensação que dá é que a maioria das mulheres ali no Casamento às Cegas, elas trabalharam os seus sentimentos durante a vida, né? E amadureceram e tal. Só que elas são colocadas ali com caras que aparentemente nunca pararam para pensar no caminho da vida, dos relacionamentos da vida deles, entendeu? Nunca pararam. E digo mais, né? Que tem também ali subentendido na nossa sociedade de que mulheres mais velhas solteiras estão desesperadas para ter um relacionamento, ficaram pra titia, tem que correr atrás enquanto ainda tem um pouquinho de colágeno na cara para arranjar um marido. E os caras que são mais velhos e que não têm um relacionamento, a nossa sociedade coloca como grandes heróis. Esse não casou, hein? Esse escapou. Entendeu?
Quando é, na verdade, totalmente o contrário, gente. Porra, como é que um cara tá com 67 anos tendo esse tipo de atitude? Porque esse é um tipo de atitude de você ser cuzão com a namorada de um amigo seu, ou você... Quando você, o seu córtex pré-frontal, sei lá, não tá formado, entendeu? Não é um negócio de um cara de 67, é de um cara de 17, entendeu? De 22. Então, é meio que eu fico um pouco nisso. Tenho muita dó, sinceramente falando, do tempo que Silvia gastou da vida dela nesse programa. Fico com pena. Que eu falo assim, nossa, e ela tava afim, né? Ela tava afim, amiga, de entregar conteúdo, de entregar cena, VT. Não entregou nada por causa desse tonto aí. Na minha cabeça, ela deve ser muito aquele tipo de pessoa que deve sim se basear pela aparência dos outros, deve falar, tipo, ai, essa fulana é melhor do que essa porque ela é mais bonita, esse fulano, não sei. Eu não sei, gente, o que aconteceu na cabeça daquela mulher, mas ela me deixou com um ranço por causa dessa parte da sororidade, porque ela achou que o que ela fez não foi etarismo, foi sororidade. Porque a pobre... Gente, pelo amor de Deus, olhem pra Fátima, vê se ela tem cara de uma mulher pobre coitada, que tá precisando ali da boa ação da OnlyFans. Não tá precisando, gente. Ela não está. Definitivamente, Fátima não está. Acho que Rivo e Silvia são, assim, é o grande casal que mostra que a maturidade não tem nada a ver com a idade. Nenhum dos dois. Zero maturidade, acho os dois. E o Rivo é a personagem que fala que às vezes é tarde demais mesmo. É isso. Eu acho que a gente resume bem, né, amiga? Essas duas pessoas. E eu fiquei. E o que a Silvia fez, que eu gostei muito, foi também ter ido embora. Sabe? Ele ficou tratando ela mal, mas Muito era mal. aquilo. Eu preciso dela aqui para continuar. Porque o jeito que ele estava tratando ela, gente, era para ele ter ido embora. Porque ele deixou muito claro para ela e para os outros que não era mais sobre ela, que ele estava dando em cima da Lica já. Então, Exato. assim, se você está. Gente, o programa, o objetivo é: você conhece aquela pessoa, você pede ela em casamento, e é com aquela pessoa que você vai continuar até o final, até ir no altar. O objetivo do programa não é depois você fazer uma suruba, ver com quem você vai ficar, trocar casal, não é isso. Então, se você não vai ficar com aquela pessoa, você sai, e aí do lado de fora, você vê se você vai ficar com outra que tá participando do programa, se você vai voltar com a ex, se você, sabe? Uhum. Do lado de fora do programa. Dentro do programa é com aquela pessoa. Então, ele tratando ela mal pra caramba, ele não ia embora. E ele escreve um bilhetinho mal escrito, que ele não sabe nem escrever a palavra restaurante, que ele, entendeu? Escreve um bilhete mal escrito pra ela ir lá conversar com ele, sendo que não tem mais nada pra conversar. E aí ela fala, filho, quer saber de uma coisa? E ele tenta mais uma vez jogar pra cima dela. Ai, você tá me pedindo demais. Sendo que o que ela tá pedindo é uma relação saudável normal. O básico. Não, o básico. E ele tá, não, eu estou racional, você tem que me conquistar. Você está me pressionando, você está me cobrando, você isso, você aquilo. Ela fala, quer saber? Tchau, então, acabou, não tem mais o que conversar. Pega a aliança, joga na taça, né, pra fazer aquela cena. Foi uma cena bonita, não vou negar não. Tudo, entrega e vai embora. E é isso, e acabou. E tipo assim, e não foi... E para mim é isso, assim, para mim essa, por exemplo, é a diferença dela e da Lucielma. Ela não vai atrás dele depois para tentar entender, não. Olhou para a cara dele e falou, não quero mais isso. O jeito que você está me tratando não é o jeito que eu mereço ser tratada. E eu não vou ficar aqui para aguentar. Tchau, na sua cara. Tchau, tô indo embora. E quer saber? E o fato de eu estar indo embora faz você ir embora também. Você não vai ficar aqui pagando de bonitão. Amiga, você quer falar mais alguma coisa do reality? Acho que não. Eu acho que eu falei tudo que eu queria. Eu acho que fofocamos absolutamente de tudo. Aqui eu brinquei, eu falei, nossa, amiga, a gente tem tanta coisa pra falar, eu acho que vai dar umas 3 horas de bruto. Risos, deu 2 horas e 17. Eu só posso agradecer você por ter topado. Eu queria muito que tivesse sido presencial, né? Mas a Maristela, ela mora em Juiz de Fora. Juiz de Fora, né, minha amiga? Mora em Juiz de Fora. E um dia a gente vai fazer acontecer um presencial novamente pra gente relembrar os tempos pré-pandemia. E
E é isso. E vamos focar mais, e vamos falar mais. Eu quero pedir pra vocês irem lá no Papo de Preta e nas redes sociais da Maris também. Vão lá, sigam ela como forma de agradecimento por ela ter trazido tantas fofocas e pontos de vista interessantíssimos pra esse vídeo maravilhoso. Quer deixar um recadinho, amiga? Gente, obrigada, Maíra, obrigada mais uma vez pelo convite. Muito, muito bom estar aqui, especialmente para conversar sobre Casamento às Cegas, que é esse programa que eu amo, que eu assisto há um tempão. E é sempre muito legal falar de Casamento às Cegas, é sempre muito legal estar com você também. Gente, obrigada por estarem aqui. Se você veio pelo Papo de Preta, se inscreve aqui no Nunca Te Pedi Nada. Se inscreve também lá nas redes da Maíra. É isso, vamos fazer esta corrente de amor. Beijo para vocês, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. O amor é mesmo cego. Pode ele acontecer. Será que bate forte mesmo a gente sem se ver? Eu acho que é isso. Eu não sabia essa parte, amiga. Se não era isso, eu vou fingir que era. Tchau!